Então, pessoal, o que a gente realmente precisa saber aqui do trailer do Deadpool e Wolverine? É, na verdade, que o Wolverine tá aparecendo no filme. Na verdade, tem muito mais coisa pra gente ver esse trailer aqui. E vem comigo pra descobrir por que eu acho que esse filme aqui não vai salvar o universo da Marvel. Bem, antes de começar, acho que vale a pena explicar. Eu acabei vendo o trailer lá no dia do Super Bowl mesmo, ali no domingo, e eu quis fazer um react no dia, mas o que acontece é que por motivos de estar editando o Noite de Jogo junto com o jogo agora, eu não consegui fazer. Aí eu fiquei pensando, será que eu deveria fazer mesmo se eu tivesse que fazer isso alguns dias depois? Aí eu pensei, pô, mas se eu fizesse um late react, né? Ou seja, um react tardio, talvez assim. Espero sair bastante material sobre o filme, sobre esse trailer na verdade. Vou atrás, vejo tudo que eu achei importante e eu faço um react. Mas eu vou parando para trazer esses pontos que são importantes e trazer a minha opinião sobre o que vai acontecer aqui. Eu achei que era uma ideia interessante para explorar, então vem comigo que hoje é a primeira vez que a gente está fazendo isso aqui com o trailer de Deadpool e Wolverine. Então, bora lá. Happy birthday to... Uma coisa que eu me lembrei só agora mesmo é que esse aqui é o primeiro filme mesmo que a gente vai ter da Fox depois que ela foi adquirida pela Disney. Isso aconteceu lá em 2018, a gente teve já diversos acontecimentos e personagens que acabaram aparecendo, como o Professor Xavier no filme da Wanda, do A Multiverso da Loucura, do Doutor Estranho, a gente também teve o Fera, e entre outros easter eggs que acabaram aparecendo ao longo do tempo. Mas filme que vai ser da Fox, onde, ou seja, que a Disney já é a dona dela e tá por trás e tá cuidando de diversas partes do filme, esse aqui vai ser o primeiro deles. Mas esse não tem nada a ver com o trailer aqui, eu só achei que era interessante pontuar, então vamos voltar a assistir. Alright, okay. It's been a challenging few years, for sure. Aqui a gente tem o nosso mercenário favorito, falando aí que foram anos felizes que ele teve. Eu acho que isso é bem importante porque isso traz alguns questionamentos que a gente tem junto com a franquia aqui. Primeiro que a primeira ideia que a galera tinha é que o Deadpool ia ser convocado, ou chamado, ou pelo menos interrogado pela TVA, porque ele fez aquele monte de viagem no tempo lá no final do Deadpool 2, quando ele teve o objetivo de salvar a Vanessa, inclusive alguns membros do X-Force lá. Eu acho que não é bem esse o caso por causa do seguinte, geralmente quando o pessoal do TVA vai fazer isso, eles fazem quando as coisas estão acontecendo. E o que a gente vê aqui é que são anos depois que a Vanessa já está viva, ou seja, existe um período aí pelo qual o Deadpool passou e teve uma vida, entre aspas, cotidiana. Outra coisa legal falar aqui é que a galera que voltou, obviamente voltou porque ele mexeu lá no tempo, ou seja, tanto a Vanessa, quanto o Shadestar, quanto o Peter. A gente tem outras personalidades que estão aqui na festa, como o Mohinder, a gente tem a Negasônica, a Yukio, tem o Colossus e tem a Night Owl, ou seja, a galera toda tá reunida aqui para comemorar o aniversário do Deadpool. But I'm happy. That is because of each and every one of you. I'm the luckiest man alive. Make a wish, buddy. Wade Wilson? Who's asking? Whoa, 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 whoa. Is that supposed to be scary? Pegging isn't new for me. Eu preciso parar nesse frame aqui, porque isso aqui é genial. Primeiro porque tem alguns pontos que a gente pode trabalhar aqui. Uma das coisas que a gente pode falar é o seguinte, a TVA realmente veio buscar o Wade Wilson, ou seja, buscar o Deadpool. Eles estão perguntando se esse cara é o Wade Wilson, ou seja, primeiro eles não sabem. Pode ser que eles estão vindo buscar o Deadpool porque ele ser uma criatura Nexus, ele ser uma dessas criaturas ou seres que são muito importantes na linha temporal e que conseguem ver através da quarta parede, ou seja, conseguem ver outros universos, porque sim, durante a franquia a gente já viu na primeira e na segunda ele acaba fazendo referência a quadrinho, referência a outros filmes, então ele pode ser um ser que tem esses poderes aqui. E a TVA, que é essa polícia do tempo da Marvel, estaria indo atrás dele para poder convocar ele para ajudar os caras a tapar os furos que aconteceram. Porque ele tem esse poder, ele consegue ver esse tipo de coisa aqui. Outro ponto aqui bem interessante é o seguinte. Eu tinha um questionamento em saber se o filme ia ser com classificação acima de 18 anos. Porque no final do trailer não está indicado qual que é essa classificação. Eu acho que sim, o filme vai ser classificação 18 anos. Mas eu ainda quero ver se isso vai ser um 18 anos como a gente conhecia, ao estilo do Deadpool, com bastante violência e palavrão, ou se vai ser um 18 anos mais da Disney, que vai ser um pouquinho menos do que a gente está imaginando e que vai barrar certas piadas porque pode achar que realmente passam do limite. Mas
Ao que tudo indica, as coisas realmente vão ser acima de 18 e isso aqui é o momento perfeito para passar essa mensagem, porque tem uma frase aqui, um cara tá falando sobre uma coisa no filme que eu acho que a Disney geralmente não aprovaria. Brendo, but it is for Disney. Tá, esse momento aqui, eu acho que é apenas um recadinho que está sendo colocado no filme aqui para mostrar para nós fãs que vai ser a primeira vez que a Disney vai estar encarando um filme como o Deadpool, com a censura de 18+. Então eu acho bem legal, bem interessante e acho bom pontuar e deixar as coisas claras. Uma outra coisa também pra gente vai ser legal, vai ser entender o quanto que o Ryan Reynolds manteve de controle criativo, de roteiro sobre a Disney, ou seja, se a galera acabou influenciando ou não no Deadpool. Mr. Wilson, you appear to have soiled yourself while unconscious. Aqui eu tô parando simplesmente porque eu acho que isso aqui é um fato bem interessante. Não o fato de que ele cagou nas calças como indica o trailer, mas o fato de que a gente vai continuar tendo esse filme do Deadpool que é carregado de ação, tem bastante violência, tem palavrão e tem essas piadas que são praticamente as piadas do tio do pavê aí, piada da quinta série que eu gosto bastante. Então eu acho que esse estilo aparentemente, pelo que a gente pode ver no trailer, tá se mantendo. I wasn't unconscious. Who are you? Why am I here? Walk with me. Wait. You are special. This is your chance to be a hero among heroes. Então essa parte aqui do trailer corrobora bastante com essa ideia de que a TVA estaria contratando ou recrutando o Deadpool aí para poder arrumar esses furos que existem no seu universo, ou seja, em alguma linha do tempo alguma coisa ruim aconteceu e eles estão pegando o Deadpool para poder deixar as coisas limpinhas e perfeitas como deveriam ser, arrumando ali, prunando como aconteceu lá na série do Loki. Mas o que acontece é o seguinte, tem um detalhe, ele tá chamando o cara aqui, o Deadpool, a oportunidade que ele tem de ser um herói entre heróis. Pra mim essa frase aqui que tá em off não quer dizer e não faz parte desse momento de recrutação. Porque esse momento aqui me parece muito uma parte que ele tá passando a missão, que ele tá mostrando, olha, você vai vir nesse local aqui pra você refazer esse tipo de atividade. E eu acho que aquela frase ali, ela pode acontecer mais pro final do filme, é uma frase que um vilão falaria quando a gente tá tentando cooptar o Deadpool para poder participar e, tipo, sei lá, ajudar a gente a colocar o mundo nos eixos e fazer algo muito pior, mas que seria por um bem maior. É a sensação que eu tenho. I smell what you're stepping in, Sensei. Your little... Vou parar aqui porque acontece é o seguinte, a galera tá dizendo que a vilã desse filme vai ser a Cassandra Nova, que é a gêmea do professor Charles Xavier. Para vocês que não sabem, o que acontece é o seguinte, enquanto o Charles estava no útero, ele era muito poderoso e ele acabou gerando uma irmã gêmea. Essa irmã gêmea tentou matar o cara mesmo no útero, ele criou consciência, matou ela e acabou forçando com que tivesse um nascimento prematuro dessas duas crianças. Acontece que ela teria morrido no parto, mas uma parte dela, algumas células dela se agarraram na parede do esgoto desse hospital e ao longo de muitos anos foram reconstruindo um corpo dela que acabou sendo super formado e que tem todos os mesmos poderes do Xavier, praticamente é igualzinho a ele, só que é uma versão feminina. Essa aqui seria a vilã do filme. E ela pode aí estar de alguma forma controlando o pessoal da TVA ou até controlando o Paradoxo, que é aquele cara que começa a entrevistar lá o Wade Wilson, e de alguma forma ela pode estar por trás de tudo isso. Eu acho que na verdade vai ter alguém por trás dela, ou até mesmo que existe uma outra pessoa com um plano maior e pode estar simplesmente somente utilizando ela, que talvez pode até mesmo ser o Paradoxo. Cinematic universe is about to change forever. Esse momento aqui é super importante. A galera tá dizendo que vai ter mais de uma versão do Wolverine. E essa aqui seria o Caolho, que é como se fosse um 007 mutante que anda lá pelas ruas de Madripoor. O que o pessoal tá falando é que tem a chance de ser o Daniel Radcliffe, o Harry Potter, que vai estar dando às vezes aqui como Wolverine. Eu acho que seria uma jogada sensacional ele ser o Wolverine, nem que fosse pra brincar com isso, porque já saiu bastante material sobre isso na internet e ele tava com o físico mega rasgado pra fazer um outro filme esses tempos atrás. Então eu acho que seria bem legal. Inclusive tem uma galerinha dizendo que o Channing Tatum vai aparecer aqui nesse filme como Gambit, simplesmente distribuindo as cartas e fazendo uma pontinha aqui. I'm the Messiah. I am Marvel Jesus. Vamos parar o trailer aqui porque esse momento é muito bom.
uma vez que é bem engraçado a gente ver o Deadpool se autoproclamando o Messias e o Jesus da Marvel. Mas tem outro ponto super importante aqui, que é o seguinte: muita gente tá falando que esse filme aqui vai salvar a Marvel, e eu não acho que esse é o fato. Não me leva a mal, eu realmente acho que Deadpool 3 vai fazer muito sucesso e tem esse potencial de ser um filme muito bom e trazer a esperança de volta para todo mundo. Mas eu não acho que simples e exclusivamente pelo fato dele existir, ele vai salvar a Marvel. O que eu acho que ele tem o potencial de fazer é arrumar a casa e deixar o universo todo redondinho, explicado e organizado, e isso sim facilitaria os próximos filmes que vão vir para poderem ser explicados e a gente poder ter um roteiro muito mais redondinho e coeso. Ou seja, Deadpool é aquela faxina que a Marvel tá precisando para poder tocar os seus próximos projetos e colocar as coisas em ordem. Então isso eu acredito que Deadpool tem total condição de fazer, que é organizar a casa e deixar a Marvel num lugar melhor do que ele encontrou. Tudo que a gente tá vendo aqui acaba mostrando que a gente vai ter mais do mesmo Deadpool que a gente tá acostumado. Então essa parte aqui, por menor que seja, é bem boa. Essa cena aqui é a que comprova que parte do filme vai se passar lá no vazio, que é aquela área onde as pessoas e os objetos são jogados depois que eles são prunados. A gente viu um pedacinho dela lá na primeira temporada de Loki e a gente também viu aquele bicho lá que era meio como se fosse o lixeiro de todo esse local, que é justamente ele que pega esse soldadinho aqui da TVA. E no caso, como esse filme vai se passar por parte lá, a gente vai esperar que vão acontecer bastante easter eggs, ou seja, muitas referências. A gente vai ter bastante material no fundo que a gente vai poder reconhecer de outros filmes, universos e linhas temporais. Essa cena aqui é boa porque parece que a gente está recebendo o que a gente deveria. A gente está vendo bastante sangue e cenas de ação de qualidade. E é justamente esse tipo de coisa que eu espero que o filme do Deadpool entregue. Ou seja, eu quero que ele me entregue cenas de ação espetaculares, como foram os outros dois. Eu também quero bastante a violência, sangue, profanidades e palavrões e a zoeira. Essas coisas são obrigação desse filme entregar. Outra coisa que é obrigação é também entregar um roteiro bom, uma vez de que todo filme tem essa obrigação. Um outro ponto e apenas um detalhezinho aqui dessa cena é que ali no estofado do carro o pessoal está dizendo que aquelas 3 marquinhas ali seriam as garras do Wolverine. Pode ser? Talvez. Já vamos parar aqui de novo porque esse é um ponto super importante. Esse cara aí é o Pyro lá dos filmes originais dos X-Men, o cara lá que mexia com fogo. Assim como esse cara que está aparecendo, tem muito mais cameos e participações especiais esperadas. A Jennifer Garner vai vir de novo com a Elektra, entre outras pessoas que vão acabar aparecendo no filme. Eu acredito que essa galera aqui não vai ter um papel muito grande na história, na narrativa, e que eles vão ser utilizados como alívio cômico, para apresentar algum personagem, até porque eu não acho que eles vão continuar no universo depois desse filme. Então, provavelmente eu espero que muito dessa galera que vai estar aparecendo vai acabar morrendo. Mas vai ser muito bacana pra gente poder ver toda essa galera retornando para interpretar os seus personagens. Aqui a gente tem uma autorreferência com o primeiro filme. Outra coisa interessante de colocar aqui é o seguinte: ele tá numa floresta em neve e a galera tá dizendo aqui que essa locação seria quando ele vai arrumar as coisas lá no começo do segundo filme, quando os Vingadores estão naquela cena no meio da floresta, que a gente tem aquela shot de lado lá. Então esse aqui seria nesse momento. Essa cena aqui parece que não tem muita coisa, mas tem um caminhão de informação. Ali na esquerdinha a gente tem aquela bebida que aparece lá no Hulk do Edward Norton e que o Stan Lee acaba bebendo e ficando com super força. E a gente tem um quadrinho que é o Secret Wars número 5. É nesse quadrinho aqui que a galera descobre sobre as incursões e que a gente tem os universos que vão colidir. Essa história aqui, esse Secret Wars que é lá de 2015, acontece quando o Beyonder ele tá querendo destruir o multiverso. Ele acaba dividindo o Homem-Molécula e colocando uma partezinha dele em cada universo e fazendo com que ele detonasse, destruindo aquele universo. O Doutor Destino descobre que essas coisas estão acontecendo e consegue salvar parte desses universos. E aí se cria um novo local onde ele é o Deus, ou seja, God Doom.
ou Doom God, não lembro exatamente como é que é. Eu não acho que a gente vai ter exatamente a mesma história que a gente teve lá nos quadrinhos colocada aqui. O que eu acho que vai acontecer é que a Marvel vai aproveitar esse momento e vai se inspirar nessa série para poder fazer um soft reboot. E o que ela quer fazer com isso tudo é poder descartar personagens que ela não quer mais utilizar, trocar outros personagens por novas versões, com novos atores que sejam mais baratos para poder fazer novos filmes e deixar e até mesmo trazer personagens que ela não tem mais ou que ela nem chegou a colocar, coisa como os Mutantes ou Miles Morales, personagens que seriam importantes para ela ter e colocar dentro do seu panteão aí de heróis. E nesse caso aqui, o filme do Deadpool ele serviria como uma explicação para a maioria dos fãs que não estaria vendo um vídeo como esse aqui que a gente está fazendo ou como os outros inúmeros vídeos que estão aparecendo no YouTube aí explicando esses acontecimentos. É uma forma da Marvel poder explicar para o grande público como que essas coisas aconteceriam, como que seria esse soft reboot. Ou seja, ela acaba explicando na tela o que ela vai acabar fazendo nos próximos filmes e ela dessa forma uniformiza o conhecimento de todo mundo. Não só isso, como ela acaba tirando o sarro dos seus erros do passado, uma vez que ela está aí contratando o Deadpool para poder corrigir certos errinhos que apareceram em diversos filmes, o que pode ser alguns erros de continuidade e outras coisas que não ficaram bem colocadas. O Deadpool é o personagem perfeito para fazer isso, porque ele já quebra a quarta parede, ele pode ser um personagem Nexus e ele tem essa zoeira toda aí que é característica esperada dele. Então o Deadpool tem toda essa responsabilidade aí de trazer pra gente o que a gente já conhece desse herói, a gente viu nos outros filmes. Não só isso, como trazer um filme que por si só é muito bom, organizar o espaço para os próximos filmes da Marvel e ainda assim explicar o que seria esse soft reboot. Eu acho que é bastante coisa, mas existe a possibilidade de tudo isso aqui dar certo, o que seria sensacional. Mas claro, é bastante coisa pra gente conseguir num filme só. Então vamos torcer para que tudo dê certo. Don't just stand there, you ape. Give me a hand up. No, I'm actually okay. Thank you very much. Aqui apenas um detalhezinho, mas a gente tem a aparição do Wolverine aqui, nem que seja por um frame. As imagens vazadas do Hugh Jackman, utilizando aí a sua indumentária característica amarelona aí dos quadrinhos, já vazou pela internet inteira, então todo mundo já viu. Mas eu acho que a Marvel tá aguardando aí a aparição dele num trailer para essa campanha que recém tá começando. Acho que vale a pena uma outra dica para vocês aqui. Começa a seguir o Hugh Jackman e o Ryan Reynolds nas redes sociais, porque eles estão jogando bastante informação e bastante imagem de zoeira um com o outro que corroboram todo esse filme aqui. Aqui, como eu falei lá atrás, a gente pode ver que esse filme não tem uma classificação indicativa. Eu tava esperando que a Marvel já fosse se comprometer e colocar de cara que esse filme é 18+. O fato dela não colocar me deixa um pouquinho preocupado, mas eu acho que no pior das hipóteses a gente poderia ter um lançamento aí com dois tipos de classificação etária, uma 13+ e uma 18+. Eu acredito que esse filme aqui tem o potencial de passar da marca de $1 bilhão de arrecadação nas bilheterias. Não só ele é um dos trailers mais assistidos de todos os tempos, como também ele é aquele filme que tá trazendo de volta a credibilidade que a Marvel queria. Todo mundo gosta muito desse personagem, tá levando muito fé nesse filme e tá comprando a ideia de que a Marvel precisa desse respiro. Então o Deadpool vem com uma carga muito grande e eu espero que na verdade eles realmente consigam executar tudo que eles planejaram. E se as coisas forem bem e Deadpool conseguir fazer esse soft reboot, eu imagino que nos próximos anos aí a gente vai ter essa transição dessa fase, fazendo com que no final do Secret Wars, que vai aparecer lá no final da fase 7, se eu não me engano, a gente teria esse soft reboot. E o que a gente poderia começar a explorar depois disso seria o universo da Marvel como a gente conhece, com os mutantes tendo suas participações em outros grupos e através da história, como a gente também poderia ter a vinda aí do Miles Morales, a gente pode ver também o Doutor Destino como sendo o inimigo dos Vingadores e do Quarteto Fantástico, entre outras diversas coisas. No final a gente teria sim o universo da Marvel dos quadrinhos dentro do cinema, porque o que a gente teve no cinema
como ele não estava completo e não tinha todos os personagens, acabava que não era o mesmo universo. Então esse Soft Reboot tem a possibilidade de trazer exatamente aquilo que a gente gosta para as telonas. No mais, pessoal, quero agradecer a todo mundo por ter ficado aqui até o final, pedir como de costume para curtir, compartilhar, comentar e espalhar a palavra do Noite Jogo, porque tudo isso ajuda muito a gente e também o canal. Se vocês gostaram desse formato, a gente fazer esse late react aí, a gente vai começar a fazer com mais filmes, com mais programas, séries e tudo mais. Então é isso, pessoal. Muito obrigado e até a próxima.